O reservatório Billings, construído na região metropolitana de São Paulo para geração de energia, regulariza descargas de sua bacia contribuinte e da reversão do rio Pinheiros, resultando na deterioração da qualidade das suas águas. Apesar disso, persistem atividades de pesca e lazer, sendo fonte de água para mananciais de abastecimento. A CETESB, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, monitora a qualidade das águas superficiais doces no estado desde 1974. Dentre os pontos avaliados com relação ao episódio em questão, destacam-se o ponto BIL 2500, próximo à rodovia dos imigrantes e do local da mortandade, e o BIL 2900, que faz parte da rede de monitoramento automática da CETESB e fica no Summit Control. O objetivo desse estudo de caso foi investigar a ocorrência de mortandade de peixes no reservatório, registrada em março de 2019, quando foram observadas centenas de peixes mortos de várias espécies. No dia 25/3, a agência da CETESB do ABC recebeu a reclamação da ocorrência de mortandade de peixes no reservatório Billings, em região próxima à balança da rodovia dos imigrantes. De acordo com as informações recebidas nessa reclamação, após as chuvas do dia 22 de março, pescadores e frequentadores do reservatório relataram suspeitas de contaminação por pesticidas, devido à proximidade com uma empresa de logística e com a usina de concreto asfáltico da Ecovias. Os técnicos da agência realizaram vistoria nos locais no mesmo dia da reclamação e não foram constatadas irregularidades. No dia 26/3, uma equipe da divisão de amostragem e do setor de comunidades aquáticas, juntamente com a equipe da agência ambiental, procederam a uma nova vistoria da área. O reservatório como um todo apresentava coloração esverdeada, indicando a ocorrência de floração de cianobactérias. A área de localização da maior parte da massa de peixes mortos no final de semana da ocorrência apresentava coloração e manchas em indicação de floração de cianobactérias. Nesse local há o deságue do córrego, aventado como uma possível fonte de contaminação para o reservatório. A grande maioria dos peixes mortos que ainda estavam concentrados no local no dia anterior havia dispersado, restando apenas alguns pequenos exemplares presos às macrófitas aquáticas. O ponto de coleta de amostras de água para análise foi escolhido de acordo com a localização dos peixes na ocorrência e a suspeita de contaminação do córrego. Além de coleta neste ponto, no mesmo dia foram coletadas amostras no ponto BIL 2500 da rede de monitoramento de águas superficiais da CETESB. Foram feitas medidas de campo com sonda multimétrica de OD, pH, temperatura do ar e da água e condutividade. Também foram coletadas amostras de água para análise e para as seguintes variáveis: cobre total e dissolvido, ferro total e dissolvido, nitrogênio amoniacal, nitrogênio quildo ao total, surfactante, DBO, carbono orgânico total, varredura de compostos orgânicos semivoláteis, clorofila A, fioftina A, fitoplâncton cianobactérias, Escherichia coli, microcistinas e toxicidade aguda. A concentração de oxigênio dissolvido na superfície apresentou um valor alto, também recorrente no local devido ao grau de eutrofização. O ensaio de DBO apresentou resultado acima do limite estipulado na legislação para corpos d'água de classe 2, indicando presença de matéria orgânica em excesso. O resultado de varredura para Semivox não detectou a presença desses compostos, com exceção de baixas concentrações de dimetilftalato e dietilftalato, utilizados amplamente como agentes plastificantes. O resultado obtido de número de células de cianobactérias indica um quadro de floração, que não é novo ou recente no reservatório. A análise de clorofila A apresentou um resultado acima do limite para corpos d'água de classe 2, indicando estado hipereutrófico. O resultado do ensaio de toxicidade com Daphnia similis indicou que a amostra não continha agentes químicos em concentração suficiente para causar efeito tóxico agudo nas condições do ensaio, quando da amostragem. Os resultados encontrados no ponto de amostragem P1, local da mortandade, quando comparados ao histórico de resultados de 2018 para o ponto BIL 2500,
mostram resultados próximos, principalmente na época de maior temperatura. Da mesma forma, as demais variáveis comparadas mostraram um comportamento semelhante. Os altos valores de clorofila A ocorrem nas ocasiões de elevado número de células de cianobactérias, e os resultados no ponto P1 mostram o mesmo padrão dos do ponto BIL 2500. Como apresentado anteriormente, uma das fontes mais importantes de contribuição de carga orgânica para o reservatório é o bombeamento da água do Rio Pinheiros. Os períodos de bombeamento foram registrados entre 21 de fevereiro e 9 de abril, com diversas interrupções, contabilizando 568 horas de fluxo de água do Rio Pinheiros para o reservatório. Esse bombeamento também altera a hidrodinâmica do reservatório, que, juntamente com a carga orgânica e os fatores climáticos, podem interferir na qualidade da água. Por meio da análise dos dados de chuva acumulada e temperatura mínima e máxima em São Paulo, capital, no mês de março, é possível verificar que no dia 22 de março houve o registro de chuva. Nesse mesmo dia, destaca-se uma queda brusca, tanto na temperatura máxima como na mínima, em relação aos dias anteriores. Essa condição leva ao resfriamento das camadas mais superficiais da coluna d'água, causando aumento da sua densidade e desencadeando uma desestratificação da coluna d'água. Nos dados obtidos no ponto da rede automática BIL 2900 para o período 19 a 27 do 3, pode ser observada uma queda de temperatura entre os dias 20 e 22 de março. Além disso, verifica-se que as variações da temperatura da água e do oxigênio dissolvido estão correlacionadas. Quando há diminuição da temperatura da água, também ocorre a diminuição do OD. A avaliação integrada dos resultados obtidos na análise das amostras de água coletadas, juntamente com o histórico de dados disponíveis para o reservatório Billings, apontam que a causa da morte dos peixes esteve ligada a uma provável desestratificação do corpo d'água no período noturno no dia 22 de março, devido a uma queda brusca da temperatura. Essa mistura da camada superficial com a água fundo leva à depressão da concentração de oxigênio dissolvido, causando a morte dos peixes. No período diurno, a concentração de OD foi restabelecida devido ao processo de fotossíntese pela grande quantidade de algas cianobactérias no reservatório. Os resultados obtidos na amostragem do dia 26 de março de 2019 confirmam um quadro histórico de eutrofização, com floração de cianobactérias no reservatório Billings. Embora não haja uma solução de curto prazo para a situação do reservatório, esses resultados ressaltam a importância de ações de redução da carga orgânica afluente para se evitar episódios de floração de algas e cianobactérias e de mortandades de peixes, como as verificadas neste atendimento. Olá, meu nome é Karina. Esse trabalho foi desenvolvido em conjunto com a Ruane Casarim, Ivo Prado e Paulo Pompeu. Ele está intitulado Avaliação da distribuição dos peixes no reservatório da usina hidrelétrica de Irapé através da hidroacústica. Os barramentos eles geram diversos impactos ambientais negativos, pois eles impõem mudanças no fluxo, na qualidade da água, transformando em um ambiente lótico em um ambiente lêntico, o que causa um desequilíbrio na abundância e na diversidade da ictiofauna, modificando aí toda a estrutura da comunidade. Outro impacto aí significativo e irreversível na formação de um reservatório é o bloqueio do livre trânsito entre diferentes trechos do rio, especialmente para as espécies migradoras, pois elas ficam impedidas de passarem para o montante. Além disso, algumas áreas do reservatório podem se tornar inabitáveis para algumas espécies. Os reservatórios também eles acabam por favorecer o estabelecimento de espécies não nativas. O objetivo do nosso trabalho foi avaliar a distribuição vertical espacial dos peixes no reservatório da usina hidrelétrica de Irapé. Para isso, a gente fez uma amostragem em 3 pontos do reservatório. Ele fica localizado no Rio Jequitinhonha, no estado de Minas Gerais. O primeiro ponto a gente fez no braço do Rio Jequitinhonha,
O segundo foi logo a montante do barramento, próximo à tomada d'água, e o terceiro foi no braço do rio Tacabiruçu. A usina hidrelétrica de Irapé, ela possui 3 unidades geradoras com potência de 120 megawatts de potência cada uma. Ela iniciou essa operação em 2006 e conta com um reservatório de 142 quilômetros quadrados e com uma barragem de 205 metros de altura, sendo considerada, assim, a barragem mais alta do Brasil e a segunda mais alta da América Latina. Nosso estudo ele foi realizado a partir da técnica da hidroacústica. O equipamento é composto basicamente pela ecossonda, pelo transdutor e pelo laptop. O nosso equipamento ele fica todo montado nessa estrutura aqui em um barco e fica submerso mais ou menos uns 50 centímetros da superfície. À medida que o transecto vai sendo realizado, vão sendo aí gerados os ecogramas. E então todos os dados obtidos, né, eles podem ser visualizados também em tempo real. Nós amostramos trimestralmente o reservatório nos meses de maio, agosto e novembro de 2019 e fevereiro de 2020, durante a manhã e no período da noite. Nesse estudo, nós detectamos 2.314 peixes. Temporalmente, a maior abundância foi no mês de maio, com 1.256 indivíduos, e a menor foi no mês de novembro, com 227 indivíduos. Em todos os pontos, em todos os meses amostrados, os peixes estavam, em sua maioria, em torno aqui dos 20, 30 metros de profundidade. Apenas aqui no ponto IR2, eles fizeram o uso mais significativo até os 50 metros de profundidade, e a maior profundidade que a gente detectou peixe foi de 115 metros. Um fato interessante que foi que a média da profundidade dos peixes na coluna d'água acompanhou proporcionalmente a média da profundidade do transecto, podendo indicar aí, né, que o que pode estar limitando a distribuição em grandes profundidades dos peixes nesse reservatório pode não ser a profundidade do ambiente em si, mas sim alguma outra característica física. Grande parte dos peixes detectados nesse estudo, eles estiveram aí mais distribuídos na zona litorânea do reservatório, e apesar aí do grande volume de água e da extensa área alagada, em grandes reservatórios como o da usina hidrelétrica de Irapé, é comum que a ictiofauna ela tenda mesmo a habitar aí a região mais litorânea. Isso acaba criando aí abismos demográficos, né, nessas regiões mais pelágicas e profundas do reservatório. Isso acaba, né, corroborando aí com o baixo potencial que as espécies têm, né, de habitar essas zonas mais pelágicas e profundas, pois algumas espécies elas requerem pré-adaptações morfológicas ou comportamentais específicas para que elas possam explorar esses ambientes. Através do nosso estudo, né, foi possível compreender melhor aí a dinâmica de uso, né, do reservatório pela ictiofauna, e é importante, né, buscar compreender quais foram os fatores que atuaram nessa distribuição dos peixes, principalmente nesses lagos aí artificiais, né, que são os reservatórios, especialmente os de grande porte, como o da usina hidrelétrica de Irapé. Gostaria de agradecer à Universidade Federal de Lavras e ao programa Peixe Vivo pelo apoio financeiro, ao projeto, né, e ao Laboratório de Ecologia de Peixes da UFA por todo o apoio concedido. Muito obrigada. Olá, meu nome é Marlante Neto, um dos autores do trabalho intitulado Monitoramento de longo prazo da invasão da curvina revela impactos ecológicos negativos nas assembleias de peixes nativos. Trazendo a temática de invasão biológica, espécies não nativas são aquelas definidas como que vivem fora da sua faixa de distribuição geográfica natural, tornando-se invasora quando ela se estabelece nesse novo habitat e se torna abundante ou dominante, ameaçando a biodiversidade local
e os serviços ecossistêmicos. Dessa forma, a ecologia da invasão é um subcampo da ecologia que estuda a dinâmica populacional dessa espécie invasora e os impactos ecológicos gerados por elas. É uma temática que vem crescendo bastante nas últimas décadas, principalmente devido aos efeitos negativos na biodiversidade. Contudo, não é tão fácil uma espécie introduzida tornar-se invasora. Isso porque há diversas barreiras, seja geográficas, reprodutivas, de dispersão e ambientais, que formam como resistências bióticas e abióticas que dificultam o sucesso da invasão da espécie. Diversos impactos negativos já foram registrados pela invasão biológica de espécies, como riscos para a biossegurança e efeitos negativos na diversidade taxonômica e funcional. Ainda que registrados esses diversos impactos negativos, o cenário atual em reservatórios brasileiros é preocupante, uma vez que ocorre a dominância de espécies não nativas em diversos reservatórios, e muitos dos estudos que visam compreender os efeitos dos invasores são de curto prazo ou não têm o registro da fauna desde a introdução da espécie-alvo. Além disso, diversos riscos ambientais de introdução de novas espécies ocorrem, e projetos de lei que visam a produção de espécies invasoras têm ocorrido bastante no Sudeste brasileiro. Dessa forma, esse trabalho tem como objetivo testar a hipótese que a invasão da curvina, um peixe nativo da bacia amazônica, alterou a estrutura taxonômica e funcional das assembleias de peixes em um reservatório do Sudeste brasileiro. Como metodologia, utilizamos os dados de monitoramento pesqueiro da CESP fornecido pela mesma do reservatório da usina hidrelétrica de Jaguari. Tal reservatório pertence à bacia do Rio Paraíba do Sul, que drena as águas do leste paulista ao Rio de Janeiro. O período de monitoramento pesqueiro durou 16 anos, de 2001 a 2016. Assim, para testar nossa hipótese, utilizamos uma abundância padronizada em CPUE, calculando seus índices de riqueza e diversidade taxonômica por campanha, e os índices de riqueza e dispersão funcional. Para caracterizar os componentes da diversidade funcional, utilizamos características dos peixes em uso do habitat, migração, guilda trófica, posição da boca e cuidado parental. Sendo assim, fizemos correlatos temporais com a CPUE da espécie invasora-alvo, a curvina, e com as variáveis respostas, que são os índices taxonômicos e funcionais calculados por campanha, usando regressões não lineares. Também, para complementar, realizamos comparações espaciais da estrutura da fauna de peixe de Jaguariúna com um reservatório ausente de registro da curvina, o reservatório de Paraibuna, feito assim comparação de tendências centrais dos índices taxonômicos e funcionais, usando a variável temporal como um efeito aleatório. Explorando os dados, verificou-se uma baixa flutuação temporal dos dados liminológicos ao longo dos 16 anos no reservatório de Jaguari, sendo que a partição de variação indicou que a variável explicativa da abundância da curvina foi o que mais explicou a variação nas assembleias de peixes ao longo dos anos. Também, explorando a distribuição temporal das principais espécies nativas no reservatório de Jaguari, verificou-se uma grande dissimilaridade entre os anos nas abundâncias relativas às principais espécies. No primeiro ano, verificou-se uma maior uniformidade entre as espécies e no último uma maior dominância, principalmente das espécies de lambaris. Dentre os resultados inferenciais, verificou-se um boom na abundância da curvina a partir dos registros de 2009. Além disso, ela demonstrou uma tendência de crescimento temporal nas suas capturas. Também registrou-se uma tendência de diminuição nos índices taxonômicos, riqueza e diversidade Shannon ao longo dos anos. Assim como também registrou uma tendência de diminuição na riqueza e dispersão funcional. Também, realizando regressões lineares com a CPUE da curvina e os índices taxonômicos e funcionais, verificou-se uma tendência de decréscimo em todas as respostas com o aumento da CPUE da curvina. Também, realizando regressões da curvina com potenciais competidores nativos, ou seja, que compartilham a mesma guilda trófica, Ópios malabáricos e Oligosarcos epicetos demonstraram uma tendência de decréscimo com o aumento da curvina e temporalmente. Agora, explorando os dados espaciais,
verificou-se uma dissimilaridade na distribuição das espécies comuns nativas entre os reservatórios, sendo de Jaguari um maior número e frequência de ruídos entre as espécies e uma maior estabilidade no reservatório de Paraibuna, ausente da curvina. Também foi registrada maior riqueza e diversidade taxonômica no reservatório de Paraibuna e uma maior dispersão no reservatório de Jaguari. Uma vez que o aumento temporal da captura da curvina concomitante à diminuição dos índices taxonômicos e funcionais corroboram com nossa hipótese. O sucesso da invasão da curvina no reservatório de Jaguari pode ter dado ao seu comportamento reprodutivo e alimentar generalista, favorecendo a competição, bem como sua distância filogenética frente às outras espécies nativas, que gera uma certa ingenuidade na comunidade local. Estudos similares, porém com outros peixes predadores, também registraram efeitos negativos na biodiversidade da ictiofauna. Por exemplo, no Rio Paraná, com o tucunaré Cicaquelberi e Cicapiquiti, diminuindo a riqueza, biomassa e diversidade beta, enquanto da perspectiva funcional, tanto a diminuição da riqueza e dispersão pode estar relacionado à perda ou diminuição da abundância de espécies nativas durante o processo de invasão da curvina, uma vez que, seja a substituição, extirpação ou até declínio das suas abundâncias, tende a reduzir os componentes da diversidade funcional. Além disso, os resultados em fatores espaciais possivelmente estão relacionados a fatores bióticos e abióticos não amostrados nesse estudo. Contudo, não podemos ignorar os efeitos temporais da invasão da curvina sobre a ictiofauna de Jaguari, o que pode ter contribuído nas dissimilaridades encontradas. Como, por exemplo, um estudo similar nos Lagos do Paraná, realizados por Shape em 2016. Por fim, registramos a existência de efeitos temporais e da abundância da curvina sobre a ictiofauna nativa no processo de invasão desse predador no reservatório de Jaguari. Enfatiza-se, então, a importância de estudos de longo prazo para compreender o processo e dinâmica da invasão e o efeito, seja ele positivo ou negativo, na fauna nativa. Também gostaria de fazer um enorme agradecimento a todos os integrantes e colaboradores do projeto, bem como os realizadores do 8º Simpósio de Ecologia de Reservatórios. Meu nome é Júlia Pereira e eu vou falar sobre a avaliação do programa de repovoamento de peixes no reservatório da usina hidrelétrica de Três Irmãos. Eu tive como colaboradores o Rinaldo Ribeiro Filho e o Gabriel Barquete. Os reservatórios estão presentes na paisagem brasileira já há muitos anos e os benefícios decorrentes de suas construções são inegáveis, como, por exemplo, e principalmente a geração de energia hidrelétrica, a dessedentação de animais, a irrigação de lavouras e também o turismo voltado para os esportes aquáticos, para as pescarias amadoras, por exemplo. Apesar desses benefícios, a construção desses barramentos trazem alterações no regime hídrico e fragmentação desses ambientes. E então, essa mudança toda traz também mudanças no padrão migratório de peixes nativos e esses novos ambientes, eles acabam sendo favoráveis para o estabelecimento de espécies não nativas que porventura escapem de pisciculturas ou que sejam deliberadamente soltas na região. A grande pergunta, então, é como estabelecer um equilíbrio, então, entre essas espécies e que beneficie, então, a produtividade pesqueira regional. E o que é muito praticado nos reservatórios brasileiros é o repovoamento, principalmente com indivíduos da mesma bacia, indivíduos autóctones. O objetivo desse trabalho, então, foi descrever essas operações de repovoamento, de soltura de peixes entre 2019 e 2020, e isso foi possível através do acompanhamento e da seleção de reprodutores, a produção, o desenvolvimento e o manejo desses organismos, o transporte, a aclimatação e a soltura finalmente. Todo esse trabalho foi possível por conta dessa demanda apresentada pela Tijoá, participações e investimentos, né? E esse trabalho ele está envolvido no Programa de Manejo Pesqueiro, e o programa atende a essa necessidade de obtenção da renovação da licença de operação dessa empresa, e para que tudo isso pudesse ser conduzido, foram solicitadas autorizações ao órgão ambiental e foi devidamente atendido. Aqui em detalhe, a gente pode ver, então, o estado de São Paulo,
e o rio Tietê, né, com todos os seus reservatórios em cascata, e o último reservatório aqui em destaque é o reservatório de Três Irmãos. Aqui nessa imagem ao lado a gente pode ver o reservatório, né, que ele tem cerca de 100 quilômetros de extensão entre o barramento de Nova Vanhandava e o barramento de Três Irmãos. E esses pontos para a soltura dos peixes, eles foram indicados principalmente pela facilidade de acesso dos caminhões de transporte, por serem áreas devidamente sombreadas, por serem áreas que tivessem boa qualidade de água e que fossem bem distribuídos ao longo do reservatório, assegurando a boa distribuição dos organismos que fossem soltos. Nesse quadro são apresentadas as 6 espécies que foram selecionadas, e essas espécies foram selecionadas porque têm importância econômica e ecológica para o ambiente, e são espécies reofílicas, espécies que estão sofrendo depleção de seus estoques ao longo do tempo, e muitas delas até encontram-se com risco de extinção. Aqui estão determinadas as quantidades desses organismos que foram soltos, e a cada ano essas quantidades perfizeram 500 mil organismos. Foram acompanhados, então, os processos de reprodução, e no ciclo de 2018 e 2019, o pacu e a curimba tiveram sucesso em sua reprodução logo no início, e as demais espécies só puderam ter um novo processo de reprodução em janeiro de 2019. Em 2019 e 2020, nesse ciclo, todas as reproduções foram bem-sucedidas logo de início, e isso então acarretou uma soltura dentro do prazo previsto antes da estação mais fria. O crescimento dos peixes foi acompanhado então através de biometrias, e no momento em que eles alcançaram 10 centímetros, houve então a despesca dos viveiros em torno das 16 horas. Esses peixes então eles eram levados acondicionados em caixas nos caminhões transportadores, né, devidamente aclimatados, e essa água dos tanques era trocada por volta da meia-noite para que então ocorresse o transporte ao longo da noite com esses peixes com a devida suplementação de oxigênio nesses tanques. Aqui então a gente tem detalhes do momento de soltura, né? Essa soltura foi a que ocorreu em 2019. Aqui na segunda imagem a gente tem detalhamento da carga dos peixes no momento que foi aberta. E então, esse quadro nos mostra o que aconteceu em termos das quantidades dos organismos soltos em 2019. É possível observar que, apesar da previsão de 500 mil organismos soltos, foram soltos 511 mil, e esse desvio foi causado por conta do que aconteceu aqui com a piracanjuba, que no momento da soltura, os 40 mil indivíduos propostos inicialmente não estavam disponíveis por conta dessa reprodução tardia, e não haveria mais tempo hábil para nova reprodução. Isso foi compensado então com a soltura de mais organismos das outras espécies, perfazendo então 511 mil alevinos, mais ou menos. Em 2020, foram soltos 502 mil alevinos, né, um desvio muito pequeno perto daquele contratado, sendo ainda superior ao que foi previsto inicialmente. Aqui a gente tem detalhes dos locais de soltura, e nas imagens A e B é possível ver, né, ter uma ideia de como estava a qualidade da água em 2019. Havia uma proliferação excessiva de microalgas,
e por conta disso optou-se por fazer a soltura na região lacustre apenas, porque os demais pontos na região de transição e fluvial eles estavam comprometidos. No ano seguinte, em 2020, esse ponto do córrego do Lambari já é um ponto da zona de transição e foi escolhido então porque estava dentre aqueles elencados inicialmente e porque apresentava boa qualidade da água, além do loteamento da Travessa Grande, que é um ponto da região lacustre. O que assegura, então, o sucesso nessas operações? Muitas são as perguntas que podem ser geradas a partir disso. A Maruyama, por exemplo, ela fez um comparativo e entre 2004 e 2014, a curimbatá, que é uma dessas espécies presentes nas operações de soltura, ela praticamente desapareceu das pescarias artesanais dos pescadores dessa região. Né? Em 2004, ela ainda perfazia 25% mais ou menos das capturas e em 2014 ela não esteve presente nessas capturas. Esses dados das capturas eles são muito importantes porque eles nos respondem um pouco da situação desse ambiente e tecem um pouco um paralelo do sucesso ou não dessas operações, associando então essas informações a pescarias científicas, por exemplo. Como conclusão, então, é possível observar que essas solturas foram bem-sucedidas e que existe uma importante relevância para a aplicação de boas práticas de reprodução, de manejo e de transporte. E para compreender, então, o que acontece com essa soltura, o que acontece com esses peixes a partir da soltura, é importante essa integração dessas informações. Obrigada. Meu nome é Lucas Comfort, primeiro autor desse trabalho, que avaliou a estrutura populacional de Esquizo do Morelli na região de influência da Área de Relevante Interesse Ecológico Santa Helena, que é uma unidade de conservação localizada no Paraná, Brasil. Esquizo do Morelli é uma espécie de anostomídeo migrador, originário da bacia do Rio Paraguai, destacado em azul nesta imagem de autoria de Ramírez e colaboradores 2020. Entretanto, essa espécie é encontrada, mas de forma não nativa, na bacia do Alto Rio Paraná, que está destacada em verde na figura. E as causas de sua introdução são associadas principalmente devido a eventos de estocagem em diversos reservatórios desta bacia. Essa espécie possui características comportamentais, morfológicas e reprodutivas que a favoreceram nas competições interespecíficas, facilitando seu estabelecimento nesta nova região. Dentro do reservatório de Itaipu, na bacia do Alto Rio Paraná, existe uma unidade de conservação particular que pertence a Itaipu e é gerenciada pelo município de Santa Helena. Ela é categorizada como Área de Relevante Interesse Ecológico. Regionalmente, ela é mais conhecida como Refúgio Biológico de Santa Helena. Localizado ao leste dessa unidade de conservação está o Rio São Francisco Falso, principal rio de influência, além, é claro, do próprio Rio Paraná a oeste. Esta região representada no mapa foi recentemente inventariada pelo Projeto Guarda-Chuva, ao qual este trabalho está vinculado. Esquizo do Morelli foi a terceira espécie mais representativa numericamente. Portanto, julgamos bastante pertinente descrever a população dessa espécie nesta área, visto que se trata de uma espécie não nativa. Objetivamos com esse trabalho descrever a estrutura da população de Esquizo do Morelli na zona de amortecimento da Área de Relevante Interesse Ecológico Santa Helena e no Rio São Francisco Falso, com relação ao tamanho, representado pelo comprimento padrão, o peso, a proporção sexual e os aspectos reprodutivos. Foram realizadas expedições a cada 4 meses, entre novembro de 2017 e novembro de 2018. A zona de amortecimento dessa unidade de conservação foi amostrada em 3 pontos, representados na figura. O Rio São Francisco Falso foi amostrado em 5 pontos, sendo 3 num gradiente longitudinal e outros 2 pontos localizados em 2 lagoas marginais com conectividade. Em cada um desses pontos foram realizadas coletas ativas, que consistiram na utilização de peneira e rede de arrasto, e coleta passiva, utilizando 2 conjuntos de rede de espera por ponto. Cada conjunto foi composto por 5 redes, com malhas de 3 a 7 cm, e foram expostas por aproximadamente 12 horas. Em laboratório, foram obtidos o comprimento padrão em centímetros e o peso em gramas de cada peixe. Após, eles foram dissecados por incisão abdominal
para identificação do sexo e pesagem das gônadas, também em gramas. Com estes dados em mãos, os parâmetros calculados foram captura por unidade de esforço, representado pela sigla CPU-E, estrutura em comprimento, proporção sexual e relação gonadossomática. Os maiores valores de CPU-E, tanto em número amostral quanto em biomassa, foram obtidos no mês de julho de 2018, e os menores valores em novembro de 2017. Considerando os locais de amostragem, um dos pontos localizados na zona de amortecimento da unidade de conservação representou cerca de 49% de todos os peixes capturados. Entre estes, cerca de 80% apenas no mês de julho, o que explica os valores apresentados nesses gráficos. No total, foram capturados 81 indivíduos, dos quais 35 eram fêmeas, outros 35 eram machos e 11 peixes não puderam ser sexados. Portanto, desconsiderando tais indivíduos, a proporção sexual seria 1 para 1. Devido ao número amostral reduzido em alguns meses, não foi possível analisar estatisticamente a variação temporal na proporção sexual, que está visível no gráfico B. Sobre a estrutura em comprimento, aplicamos um teste de Kolmogorov-Smirnov e não houve diferença significativa na estrutura em comprimento padrão entre os sexos, embora algumas poucas fêmeas estejam representadas nas classes de tamanho maiores. Considerando todos os peixes, 44% apresentaram entre 20 e 25 centímetros de comprimento padrão, enquanto outros 42% tiveram entre 15 e 20 centímetros. Importante destacar que essa espécie não foi capturada nos esforços de coleta ativa, ou seja, todos os indivíduos foram provenientes da pesca passiva, o que explica a ausência de peixes nas classes de tamanho menores que 15 centímetros. Quando comparados por pontos de amostragem, o teste de Kruskal-Wallis juntamente com o teste de comparação múltipla de Dunn revelaram que os peixes coletados no Rio São Francisco Falso, exceto ponto 1, apresentaram valores significativamente maiores de comprimento padrão e peso total, representados nos gráficos em cores diferentes. Note que alguns pontos foram unificados para permitir a execução dos testes estatísticos. Os valores médios obtidos na relação gonadossomática revelaram que todos os indivíduos capturados, machos ou fêmeas, apresentaram gônadas em repouso. Com este trabalho, podemos concluir que a população estudada foi composta principalmente por indivíduos de tamanho médio, visto que o comprimento padrão máximo dessa espécie relatado na literatura é 36 centímetros. Também foi possível constatar que os peixes coletados no Rio São Francisco Falso, exceto no ponto 1, foram significativamente maiores que os oriundos do primeiro ponto do Rio São Francisco Falso e da zona de amortecimento da área de relevante interesse ecológico de Santa Helena. Não houve diferença significativa na estrutura em comprimento de machos e fêmeas. Os valores obtidos na relação gonadossomática corroboram com os resultados prévios de que essa espécie não apresenta atividade reprodutiva no reservatório de Itaipu. Muito obrigado. Olá, gente! Eu sou a Aline e eu faço parte do Instituto de Biociências da Unesp de Botucatu, no estado de São Paulo, e também faço parte do Laboratório de Ecologia de Peixes, PIRA, da Unesp Campus de Ilha Solteira. O meu resumo é intitulado Piscicultura em Tanques-Rede como influenciadora de modificações na diversidade funcional da ictiofauna em reservatório neotropical. Bom, a bacia do Alto Rio Paraná é a bacia hidrográfica da América do Sul que possui maior número de represamentos. Esses represamentos contribuem para a consolidação de atividades aquícolas, como, por exemplo, as pisciculturas em tanques-redes. Essas pisciculturas podem causar diversas influências ambientais que estão principalmente relacionadas à entrada de matéria orgânica contínua nesses ambientes, assim como pelo escape dos peixes em cultivo. Porém, a maioria dos estudos que vão fazer a avaliação de influências ambientais dessas atividades utilizam-se de métodos de análises tradicionais. Porém, esses métodos acabam por desconsiderar a diferença entre as espécies, e dessa forma, uma análise que utiliza de diferentes métricas atualmente é muito encorajada na comunidade científica, assim como a utilização da diversidade funcional para avaliar influências ambientais de ações humanas.
Dessa forma, esse trabalho testou as seguintes hipóteses. Primeiro, piscicultura em tanques-redes causa modificação na diversidade funcional da ictiofauna. E segundo, índices de diversidade taxonômica, análise estatística multivariada e índices de diversidade funcional não possuem a mesma capacidade de detecção de influência ambiental de piscicultura sobre a ictiofauna. Bom, falando um pouco da área de estudo, então. A área de estudo faz parte do reservatório de Ilha Solteira, na cidade de Santa Clara do Oeste, no estado de São Paulo, e as amostragens foram realizadas em duas áreas. A primeira área, denominada área tanque, fica em uma piscicultura em tanques-redes, então as amostragens foram realizadas entre os tanques de cultivo. A segunda área possui características fisiográficas semelhantes e fica a 10 km a montantes da área tanque, só que não sofre com a influência dos tanques-rede, e essa área é denominada área controle. Então as amostragens foram realizadas por meio de redes de espera, como essa da imagem, e todos os animais coletados foram identificados até o menor nível taxonômico possível e quantificados por espécie, área amostral e coleta. Bom, os atributos funcionais que foram escolhidos para esse trabalho foram a presença e ausência de migrações reprodutivas de longa distância para a espécie, o tipo de hábito alimentar para cada espécie em cada uma das áreas, o uso do habitat, que pode ser demersal, bentopelágico ou pelágico, a presença ou ausência de cuidado parental para a espécie, a posição da boca, que pode ser superior, terminal, subterminal e inferior, e o comprimento padrão máximo para cada espécie em cada uma das áreas. Em relação às análises estatísticas que foram utilizadas, então, para testar modificações na diversidade funcional, foram utilizados os índices de riqueza funcional, uniformidade funcional e divergência funcional. Em relação às análises tradicionais taxonômicas, foram utilizados os índices de riqueza de espécie, o coeficiente de similaridade de Jacquard, a diversidade de Shannon-Wiener e a equabilidade de Pielu. Em relação às análises multivariadas, foram utilizadas a Permanova, a Simper e a Permidisp. Todas essas análises foram realizadas em ambiente R, com valor de significância de 5%. Então, falando um pouco dos resultados dos índices taxonômicos, nenhum deles identificou diferença significativa entre as áreas avaliadas, assim como o coeficiente de similaridade de Jacquard identificou uma similaridade de 68% entre as áreas. Dessa forma, segundo esses índices, a área controle e a área tanque, tanto em número de espécies quanto em abundância dessas espécies, são similares entre si. Destacamos assim algumas limitações relacionadas a esses índices, porque eles não foram capazes de identificar modificações causadas pela atividade de piscicultura. Já as análises multivariadas identificaram que há diferença na estrutura das ictiofaunas avaliadas, assim como mostraram que essa diferença está relacionada à dispersão e heterogeneidade dos grupos entre as áreas. O que isso significa? Que houve modificação nas abundâncias das espécies ao longo do tempo na área controle, possivelmente devido a modificações sazonais, e que essas modificações não foram tão significativas na área tanque, porque ali há disponibilidade de alimento e abrigo de forma homogênea durante todo o ano. As análises multivariadas também mostraram que essas três espécies, o porquinho, que é o Geophagus disvene, a curvina, Plagiaulus squamosíssimos, e o mandipe, Melotus platycirris, foram as principais responsáveis por essa diferença na estrutura das ictiofaunas avaliadas. Em relação aos índices funcionais, foi verificado diferença na diversidade funcional entre as áreas avaliadas, mostrando que a área controle é mais diversa funcionalmente. Então, de acordo com os índices de riqueza funcional e uniformidade funcional, a área controle é mais diversa, identificando assim um empobrecimento funcional causado pelas pisciculturas em tanques-rede.
Dessa forma, as nossas hipóteses 1 e 2 foram corroboradas e nós destacamos aqui a importância de uma utilização de abordagem multifacetada para avaliação de influências humanas. Então, sempre que possível, fazer uso, além de análises tradicionais, também de análises multivariadas e principalmente das análises funcionais. Assim como destacamos a importância da utilização de uma abordagem multifacetada, incluindo sempre as análises funcionais nas legislações pertinentes, para que assim possamos diminuir a perda de informação e tomar ações de conservação e restauração mais eficazes. Bom, essas são as minhas referências. Muito obrigada.